Não, na verdade, nada muito polêmico. Só gostaria de parabenizar o meu GCM Tavares, que ele salvou a vida do meu estagiário na sexta-feira. Primeiro dia do meu estagiário, ele passou mal, ele convulsionou, ele bateu a cabeça de uma maneira muito assertiva e pronta, né? O GCM, já logo o Tavares, ele acudiu, né, o estagiário, junto com o Matos, o assessor, e com a Monielle também. E eles ficaram ali nos primeiros socorros e salvaram a vida dele até que chegou os bombeiros. Também quero parabenizar aqui os bombeiros da Câmara que salvaram e levaram ele para o hospital. Então, só queria usar aqui o meu tempo para parabenizar todos que participaram disso. Vereadora, mas eu dou uma parte. Antes da senhora encerrar, eu pediria uma parte. Com certeza, uma parte. Que eu vi que o vereador Adriles, e eu vejo que o vereador Janaína também, que é uma parte seu. Com certeza. Mas antes, o vereador Adriles, e fazer uma observação também ao vereador João Ananias, o vereador Lucas Pavanato, quando falava aqui, fazia observações do mesmo sentido que o vereador Adriles fez em relação ao judiciário brasileiro, ao STF especialmente, a possíveis arbitrariedades. E, João Ananias, quero fazer esse comentário, João, porque eu acho que vale a pena o senhor ouvir. Aliás, uma observação que eu pedi aos senhores vereadores. O tratamento correto é chamar os senhores vereadores de Vossa Excelência ou de senhor, e não de você aqui em plenário, por favor. O Lucas Pavanato disse o seguinte: hoje está acontecendo algo que, majoritariamente, ou quase que totalmente, a direita se sente perseguida por um magistrado. E ele dizia: espero que isso acabe, né? Porque vocês poderão sofrer um dia. Já sofreram. Já sofreram. E a gente dizia na época que a arbitrariedade estava com um juiz que depois verificou-se ser sim de direita, conservador, o juiz Sérgio Moro. Quando ele perseguia, a gente percebia e sabia que perseguia a direita e a esquerda. Ele perseguia a esquerda e a direita celebrava Sérgio Moro, que ele também prendia para arrancar, lembra disso, o vereador Amanda, o vereador Janaína? Ele também prendia para arrancar delações premiadas, o ministro. O juiz, se eu não me engano, de primeira instância, não me lembro de primeira instância, o juiz Sérgio Moro prendia para arrancar delações. E a direita celebrava quando os presos ou o objeto eram agentes da esquerda. Naquela época eu já dizia: olha, a gente tinha um ditado lá no interior: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Chegou o dia, lamentavelmente, tristemente, chegou o dia, que a gente vê sim. E, do mesma maneira que eu vi vereador aqui, não vou citar o nome, fazendo chacotas com presos, hoje, também os direitistas faziam chacotas. Inclusive o líder maior da direita fazia chacota com presos na época. Ridículo isso. Eu estou aqui há 8 anos, nunca me vi dessa tribuna aqui celebrar a prisão de A, de B ou de C. Acho que não cabe a mim, inclusive, fazer esse juízo de valor. Mas eu só acho que cada um tem direito à sua palavra. O vereador Adriles tem a palavra dele como fez, achei até que com muita lucidez, mas eu repito, seja direita, seja esquerda. Lá no interior a gente dizia: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Obrigado, vereador. Rapidinho, antes de conceder a parte. E a perseguição ela não é só do judiciário. Eu sou perseguição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu fui numa manifestação onde ele inaugurou uma obra inacabada e eu chamei ele de ladrão e o Lewandowski me intimou a depor porque eu chamei o presidente Lula de ladrão. Estou no meu direito de falar. E aí ele também me perseguiu e eu estou sofrendo aqui. Eu acho que até tenho que depor novamente por conta disso. É liberdade de expressão, não é? Não, não é crime. Não, não é crime. Não é crime. Ele foi condenado, não é crime. Bom, só queria colocar também que a perseguição ela não é só judiciária, é uma perseguição também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, exatamente porque eu coloquei a minha opinião. Isso não pode acontecer. O ministro Lewandowski, ele tem um país inteiro, ele tem que pegar o crime organizado, ele tem muita coisa séria para fazer do que ficar atrás de uma perseguição política de uma menininha. Não cometia um crime se ele foi condenado. Concedo a parte à vereadora. Muito obrigada, excelentíssima senhora vereadora Amanda Vettorazzo. Com todo respeito, presidente, vou ser obrigada a divergir de Vossa Excelência, porque no que concerne a Lava Jato, ainda que possa haver divergências com relação à opinião dos procuradores e às decisões do ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, não houve confecção de provas, não houve criações. Todas as anulações que ocorreram posteriormente foram anulações que se pautaram
no argumento de que teria havido um conluio entre acusação e justiça, né? Isso, obviamente, cada um tem a sua opinião. Eu li todos os diálogos que depois viraram a Vaza Jato. Eu não vislumbro dali uma armação, talvez uma proximidade inadequada, muito mais uma necessidade do procurador mostrar essa proximidade para os seus iguais, mas aí é tema para uma tarde inteira de diálogos. O que nós estamos vivenciando aqui é muito diferente. A mesma corte, na semana que anula uma série de condenações baixadas no âmbito da Lava Jato, com fulcro em colaborações premiadas, tem mantido presas pessoas, ofertado e aceitado denúncias. Então, são critérios, né, absolutamente divergentes, adotados no mesmo momento, presidente. E o que nós temos hoje, né, no caso do ministro Alexandre, a quem aqui eu externo meu respeito, é colega, professor na faculdade, mas o que nós temos é a autoridade judicial numa situação em que é a um só tempo juiz, acusador, policial e, em especial, vítima. O ministro Alexandre está no centro da maior parte das acusações como vítima. No primeiro ano da faculdade de Direito, o professor ensina as causas de impedimento, as causas de suspeição. Seria inimaginável, antes do momento vivido, que o magistrado, sendo ele próprio vítima, julgasse a parte acusada como culpada, independentemente dos agentes envolvidos. Não pode uma magistrada que tenha sido estuprada vir a julgar o caso do alegado estuprador. Não pode o juiz que teve um familiar assassinado julgar o alegado assassino ou homicida. Então é uma situação gravíssima, sob o ponto de vista do direito. Eu precisava deixar isso aqui registrado, porque, infelizmente, fica essa situação esquerda contra direita, Bolsonaro contra Lula. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. E entendo preocupante, né? Obviamente, pode ter aí algum jogo de cena, algum jogo político, vamos aguardar os próximos dias, mas entendo preocupante um deputado federal se licenciar sob a alegação de que, se voltasse ao país, seria preso ou teria seu passaporte cassado. Isso haveria de preocupar parlamentares à direita e à esquerda, de qualquer nível da federação. Então, me parece algo bem mais sério, bem mais digno de ser analisado, do que nós entrarmos nessa discussão, se é Lula, se é Bolsonaro. Eu acho até que para o Brasil melhor nenhum nem outro. Mas não é o momento de nós estabelecermos esse debate. A questão é técnica. Muito obrigada. De nada. Me permite uma partezinha, nobre excelência, vereadora. Muito obrigada pela colocação. Ele é um bom aluno, ele aprende rapidinho. Reitero tudo... Só um minutinho. Reitero tudo que a nobre vereadora Janaína colocou e coloco também, presidente, desculpa, mas realmente o Sérgio Moro é muito diferente. Ele devolveu ao Brasil uma esperança. O senador Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro, por favor, eu peço respeito porque eu estou falando. Depois, eu concedo a parte, vereadores do PT e do PSOL, mas não riam do que eu estou falando algo sério. Então, juiz, hoje senador Sérgio Moro, ele devolveu ao Brasil o que o Brasil não tem hoje, que é a sensação de impunidade. Ele resgatou um espírito do Brasil que o Brasil hoje precisa de novo. A Lava Jato, através do juiz Sérgio Moro, de tantos outros ali que colaboraram, ele devolveu para o Brasil milhões de reais. Ele devolveu para o brasileiro uma esperança de um país que hoje a impunidade reina. Então, a gente tem que lembrar isso com um momento histórico do Brasil que ele tem que ser retomado. E uma das minhas principais críticas ao Bolsonaro é exatamente por ter ajudado a destruir a Lava Jato. A gente tem que lutar muito para que Lava Jato e outras coisas como essa, que combatam de fato a corrupção, voltem no país. E voltando aqui para São Paulo também, a gente tem que o combate à corrupção, ela está em todas as esferas, a gente tem que combater ela no município, no estado e principalmente na presidência da República, que hoje é algo que está ali replicado. Por favor, nobre vereador Adriles, conceda a parte. Eu queria tecer loas as palavras do nobre, excelência, vereador, presidente dessa casa, Joãozinho Jorge, meu amigo. Quando ele diz que não é uma dicotomia entre direita e esquerda,
eu percebo exatamente, pelas suas palavras, vereador presidente, que a gente tem uma disputa humana, a gente tem uma questão humanista. Se você tem pessoas que estão morrendo na cadeia, se você tem pessoas injustamente acusadas de um golpe que nunca deram, se você tem um homem, Clériston, que morreu na cadeia, tendo pedido a sua soltura pelo PGR e não concedida pelo Alexandre de Moraes, que morreu com conformidades, crônica de uma morte anunciada. Se você tem pessoas presas e condenadas a 20 anos de cadeia porque picharam uma estátua quando pedófilos e traficantes e líderes de facções criminosas não têm nem 15 anos de condenação à prisão, você tem uma ditadura. Você não tem uma disputa de direita e esquerda. Se você tem uma consciência humana, se você não é aprisionado pela ideologia, e a ideologia pode ser uma prisão da realidade, em que você enxerga o outro como alguém a ser destruído, você tem a desumanidade promovida pela ideologia. Então eu convoco os meus amigos aqui, vereadores, inclusive de esquerda, a terem um senso de humanidade. Pessoas hoje estão sendo caladas, estão sendo sufocadas, têm suas vidas arruinadas, estão sendo destroçadas, sem o devido processo legal, por crimes que não cometeram, por crimes que não existem no Código Penal. Não é uma disputa de direita e esquerda. Eu volto a dizer aqui, eu condenarei todas as vezes a ditadura militar que prendeu, torturou, massacrou e arruinou a vida de pessoas inocentes no Brasil. Agora, eu acho condenável qualquer político, influenciador de esquerda, de direita, que por uma questão política, circunstancial, ideológica, não condene a ditadura que acontece hoje no país. Mais alguma parte? Não? Obrigada.